amigos de todo o Brasil, locutor de rodeios do Marlboro e apresentador aqui do podcast Território de Peão, diretamente dos estúdios do Caçapava On Oficial. Para nós é uma satisfação e uma alegria muito grande todas as quintas-feiras ter você junto conosco para levar um pouquinho de informação e conhecimento do nosso mundo. O mundo do rodeio passa aqui no podcast Território de Peão. A você e a toda a sua família, o nosso boa noite, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Já aproveitam e já sigam a gente lá no Instagram, Território de Peão na TV. Se inscreva também no canal Caçapava On SP Oficial. E hoje, uma das grandes apresentadoras do nosso Brasil no cenário rural, no cenário sertanejo, no cenário de tudo aquilo que a gente vive e ama, o que é o mundo do rodeio. Estamos aqui com a Juliana Oliveira, uma das maiores apresentadoras e um grande destaque aí na internet e nos seus programas também. O Caminhos da Ju. Boa noite, Ju. Tudo bem? Tudo bem, Marlboro. Um grande prazer, satisfação estar por aqui. Disseram que eu ia falar do que eu gosto, né? Então tem papo, eu já hein? avisei lá no Instagram que tá sem freio. É mesmo? E essa mulher tem feito um trabalho fantástico com Caminhos da Ju. Nós vamos abordar todos esses assuntos e falar um pouquinho. Quero que a gente inicie o nosso podcast com você se apresentando ao nosso público. Bom, eu sou Juliana Oliveira, também conhecido como a Ju do Caminhos da Ju. Até é muito gostoso, às vezes eu estou andando pelas provas, principalmente as provas que estão em ambientes que são grandes, né? Aí o pessoal grita lá, e aí, Caminhos? Ou então, melhor ainda, vamos que vamos, gurizada! É o bordão seu que você criou. É o bordão. Bom. Eu cresci no meio dos laçadores lá. Antigamente tinha bastante gaúcho que vinha laçar pra cá, né? E o pessoal tinha muito essa pegada do gurizada, piazada, uns termos meio gauchados. E aí a gente cresce, mas não deixa, né? Não esquece as coisas. Então, quando o pessoal me vê passando e grita, vamos que vamos, gurizada! Vamos que vamos. Então, nasci na roça, né? Em São José dos Campos. É natural de São José. Sou natural de São José. E a paixão veio através da criação mesmo, então. Já veio lá. Esses dias até falei pra minha mãe que eu nasci embaixo do cavalo. Ela até me corrigiu. Ela falou assim, ó, que eu lembro, eu tava lá no Hospital Policlínico. Eu vou averiguar se é verdade isso aí. Se foi só um jeito dela tentar me enganar. E você é filha de quem? Bom, eu sou filho do Paulão, que muitos conhecem. Isso. Por aí. Meu pai, que toda a vida trabalhou aí mexendo com gado, trabalhou na Fazenda Pingo d'Água, no frigorífico, transportando boi, né? Transportou muito boi por esse Brasil todo. E a parte da família da roça toda a bagagem vem dele, né? E a minha mãe, que a galera conhece aí por Di, né? Mineira, que cozinha bem. E dessa então, mistura veio eu. Essa filha de mineira não tinha como dar uma outra coisa melhor, né? Saiu essa bruta aí do sertanejo, do rodeio, e com essas paixões, né? Com essa linguagem sertaneja e também com a raiz sertaneja emprenhada no sangue, né? Então não tinha como ser melhor. Não tinha como dar diferente. E a paixão pelo cavalo, então, veio com a criação, né? Você falou que morava em sítio. Sim, na verdade, meus avós, né, moravam lá num sítio. Moraram a vida toda no sítio, ali em São José. E aí, eu me lembro que quando eu era criança, não é que eu nasci em cima do cavalo, não. Eu devia ter, sei lá, meus 5, 6 anos. E eu comecei a observar, e eu tive um primo que nós dois é da mesma formada, né? O André, laçador. Eu comecei a observar que a gente acordava de manhã, ia lá tomar leite no mangueiro, né? Com as canequinhas lá com chocolate. E aí, na hora de levar o leite dali até o ponto onde o caminhoneiro passava, era sempre o André que ia no cavalo e ia. Entendi. E eu comecei a observar, falei, ué, mas por que daí nessa hora legal, né? Pra mim era hora legal. Por que nessa hora legal eu tenho que ficar aqui e o André não tinha vai? sentido, né? Por quê? Mas assim, na minha mente de criança, era aquela coisa de ciúme de primo, tá, gente? Não era nem na abordagem de, porque ele é menino e eu sou menina. Nem era isso, era porque que o meu primo pode ir e eu tenho que ficar aqui esperando. Ué, não tem sentido um trem desse, Capaz. Isso aí pra mim não dava certo na minha cabeça. E aí eu lembro como fosse ontem. O meu tio, saudoso Sebastião, também. Meu avô era Sebastião, meu tio era Sebastião. Então o Tião tava lá apertando o queijo, né? Terminando rapidinho pra ele poder chegar lá no ponto, no horário, que a vida na roça começa muito cedo, né? Muito cedo. Começa muito cedo. E aí eu comecei ali,
Não tem outra palavra, Malboro. Eu comecei a infernizar a vida dele. Eu perguntei 5 Queria milhões tá pro de meio, vezes. né? Uai. Por que eu não posso ir no cavalo? Por que eu não posso ir no cavalo? E eu quero ir no cavalo? Por que o André tá no cavalo? E não sei o quê? Eu acho que aquilo lá deu uma explosão na cabeça dele. Imagina. E ele falou, quer ir no cavalo? Vai. E aí ele tinha uma outra éguinha lá selada. E daí ele me pegou pelos cabelos e me colocou lá em cima do cavalo. Aham. E eu tinha, o quê? 5, 6 anos? Quem já me viu de perto sabe que eu não sou alta. Naquela época, então, nem se fale. E aí, eu em cima do cavalo, pera, mas e agora? Eu nunca tinha montado num cavalo. Não sabia nem qual que era a sensação, mas eu sabia que eu queria. O importante é isso. Eu falei, mas e agora? Bom, não importa o que eu vou fazer daqui pra frente. A única coisa que eu sei que eu não vou fazer é descer. Isso eu não vou fazer. Não, de jeito nenhum. E dali eu nunca mais desci. Olha só. Dali eu nunca mais desci, nunca mais larguei do cavalo. E não tem prazer maior, né? Não existe, não existe. O cavalo, ele traz muita coisa boa pra gente. Podemos dizer que o cavalo ele se encaixa em várias situações, né? Não é só na lida do campo, mas também na ectoterapia, enfim. Queria que você falasse um pouquinho do que representa esse animal tão fantástico, tão maravilhoso, não somente na tua vida, mas assim de uma forma em geral. De uma forma em geral. Eu acho que... Já vou avisar que eu sou suspeita de falar, tá? Mas eu acho que o cavalo ali, ele se encaixa, como você falou, em tudo. Antigamente, usado para guerras, para lida no campo. Exato. E da lida no campo, muitos esportes equestres que nós vemos hoje, nasceu da lida no campo. Um laço de bezerro, por que tem um laço de bezerro? Nasceu da lida do campo. Da lida do campo, exatamente. Um horse-sorte. De onde surgiu a ideia do cara de fazer uma prova dessa? Lida no campo. Tudo. Todos os esportes equestres, você pode pesquisar que você vai encontrar a raiz dele lá na lida do campo. Aí vem o cavalo pro esporte. Hoje em dia temos o cavalo nas terapias, né? Na ecoterapia, que é um trabalho lindo, importantíssimo que existe. Você deve conhecer bastante profissionais, né? Nesse ramo, né? Ter uma vivência, assim, como apresentadora e também como uma pessoa que, desde pequena, vive no campo. Você já deve ter acompanhado várias situações nesse sentido e deve conhecer grandes profissionais também que dedicam o seu trabalho à ecoterapia, né? Um trabalho fantástico. Eu conheço, não só conheço grandes profissionais nessa área, como hoje, neste momento eu vou falar da prova de 3 tambores. Pois não. Na prova de 3 tambores, por exemplo, a gente tem categorias de paratletas. E eu vou falar da prova de tambores, que é o que eu tenho participado bastante. Então, tem categorias. Aqui no Vale mesmo, tem todos os campeonatos, eles têm aberto aí uma categoria de paratleta. Certo. E, assim, na empresa que eu trabalho, na minha vida real oficial, o pessoal fala muito da questão da inclusão, né? Então, independente do que seja a inclusão. E quando eu vejo os paratletas competindo, eu consigo encaixar direitinho. O que a moça da RH lá da empresa fala? Você sobre é formada em? Eu sou contadora. Olha só. Hoje eu trabalho no departamento financeiro de uma empresa que vende suprimento para diagnóstico médico. Olha aí. Totalmente fora do mundo, diretamente ligado com o cavalo. Então a moça da RH lá sempre fala assim sobre a inclusão. Não basta chamar para festa. Pois não. Tem que convidar para dançar. Oh. E quando eu tô nas provas e vejo os paratletas se divertindo com a família acompanhando, com os outros paratletas e outros atletas torcendo, eu vejo quão importante é esse chamar para dançar. Entendi. E a felicidade que eles ficam ali depois de uma passada. E aí eu já vou me intrometendo, querendo entrevistar a galera. E daí eu já chamo pai, quem tiver lá, treinador, todo mundo para participar. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, independente de ser paratleta ou não, ninguém faz nada sozinho. Pegando um gancho no que você falou, olha como é que é grandiosa a extensão do que o cavalo faz, do que as provas fazem, do que o rodeio, o nosso esporte faz, porque as pessoas que não têm um conhecimento, elas pensam assim, não, festa do peão, rodeio, não sei o quê, e a gente respeita a opinião de cada um de vocês, mas para vocês entenderem a importância do animal numa prova, a importância dele no cotidiano e essa situação que você acabou de colocar aqui pra gente, a importância de uma certa forma, de um trabalho até social. Sim. Que o rodeio permite para a população, né? Exato. E vou te falar ainda mais. Até então, você tá achando que as pessoas ali estão fazendo um trabalho para esses paratletas, né? O que eu
tenho para te falar agora é o seguinte. Tem cavalos que correm em outras categorias e que depois carregam o para-atleta como se fosse um cavalo songo-mongo, devagarzinho, do jeito que o para-atleta precisa que seja. Olha isso. A gente tem vários tipos de deficiências, né? Então, quando são provas grandes, o pessoal até separa o que eles chamam de handicaps, né? Depende da qual dificuldade cada para-atleta tem. Mas quando são provas menores, então acaba fazendo só uma categoria. E tem para-atleta que tem deficiência que não é motora. Esses, eles conseguem ir mais rápidos. Mas tem alguns que não. Entendi. Tem alguns que ele requer que vai um treinador, uma pessoa do lado. E ninguém reclama porque demora. Todo mundo tá ali curtindo a felicidade dele em cima do cavalo. Exatamente. Então, isso para mim é incrível. Pessoas e cavalos trabalhando em conjunto, como sempre deve ser, né? Então, você incentiva os pais a estarem colocando seus filhos para atletas para estarem com tratamento e também em atividade esportiva, né? Claro, uma coisa não substitui a outra, né? Pois não. Quem vai falar do tratamento que ele necessita, sempre o médico, né? Que tá lá, estudou para isso. Se tiver essa opção, porque pode ser que aquela criança ou aquele adulto mesmo, a condição física dele não permita que ele monte um cavalo, e eu não vou nem entrar no detalhe porque eu nem saberia explicar, mas ele tem que respeitar o que o médico está orientando. Mas uma vez que o médico liberou, meu amigo, não deixa passar, porque eu só vejo benefícios. E claro, a responsabilidade é sempre dos pais ou, né, de quem cuida ali, dos cuidadores. Tem que levar sim, mas tem que sempre estar de olho, acompanhando, estar sempre junto, né? É um trabalho em equipe dos profissionais e da família. Entendi. E deixa eu falar pra você, essa paixão por cavalo, por animais, por provas, a gente vai falar bastante das provas, dos trabalhos que você faz, mas a sua paixão por esse mundo rural, pelos animais, foi o que te levantou o estímulo para estar sendo apresentadora? Eu ia falar de certa forma, sim, mas assim, de toda forma, sim. Porque, como você sabe, falei, né, cresci na roça. Pois não. Comecei lá aprendendo ir no cavalinho até o ponto de levar o leite com meu tio. Eu venho de uma família que o esporte que tem lá em casa é o laço comprido. Então, o meu pai laçava o laço comprido. O meu tio Pedrão, mandar um beijo pro meu tio Pedrão, que ele eu acho que é o cavaleiro primeiro cavaleiro que eu olhei e falei assim, nossa, dá pra fazer esse daí em cima do cavalo? O tio Pedrão, então, já fez tambor, já montou em rodeio. Então, cresci vendo, né, o tio Pedrão fazendo tudo isso. E aí vem os primos. Esse Pedrão deixa eu ver se eu não estou falando bobeira. Trabalhou na tecelagem. Ah, tá. O próprio. E aí vem os primos, os laçadores. Então, hoje eu tenho meus primos, o André e o Diego, que são irmãos. Tem o meu outro primo, o Matheus, que também laça. Então, eu venho de uma família de laçadores. Uma família completa, então, já mantado nisso, né? A galera lá gosta de jogar uma corda. E aí, eu sempre fui nas provas. Já arrisquei algumas vezes e aí eu fui lá e ganhei de tudo na prova. É mesmo? Roupa suja, pó na cara, barro na testa. Ganhei de tudo. Foi. Ele ri. Ué, mas o que você quer? Eu falando da minha conquista e ele rindo. Ela chegou aqui falando assim, Malboro, dá uma olhada pra minha bota. Mas que bota enjoada. Não, essa bota aqui, eu vou falar pra você, eu tava lá agora na lida, do jeito que tem. Foi mais ou menos isso mesmo, porque o Sereno, ele só é fofo na internet. Quem que é o Sereno? Fala pro povo, quem não conhece ainda. É famoso na internet. O Sereno é famoso. No Caminhos da Ju. Ele é blogueiro. Eu não, mas ele é blogueiro. É mesmo? Ele vê com o celular, ele vem, ele finge de bonzinho. Ele é fofo na internet. Ele não dá trabalho quando tá gravando. Teve um dia que eu e o Léo tava fazendo uma abertura de um conteúdo que a gente gravou numa prova. E aí o Sereno parou bem atrás de mim, assim. E ele ficou ali imóvel. E se não fosse, no finalzinho, ele fazia assim com a orelha e voltar, as pessoas iam achar que era um fundo falso que tava ali naquela filmagem. Mas não, é o Sereno mesmo que tava ali esperando, só fazendo o fundo da filmagem. Ele é desses. Uma pessoa tá acompanhando aqui nas imagens aqui e vê que o bicho é arteiro mesmo, né? Ele é tranqueira. Se ele me vê abrindo uma porteira, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Olha aí, que ele é treta. Mas na isso aí internet é o seguinte, ele é bonzinho. né? Isso aí é consequência do amor que você passa diariamente pra ele, enfim, ele retribui do jeito dele. Não, ele pode estar onde for, no pasto, eu assovio, ele vem. E
Claro, com petisco é mais legal, com maçãzinha, cenourinha é mais legal. Mas muitas vezes ele sabe que eu não tenho nada na mão. E o burro não tem nada de burro, a gente sabe, não, né? Com certeza não. Sabe de longe. Então, ele vem, mesmo assim, ele vem só pra eu passar a mão na testa dele. Conta pra gente aqui uma coisa inusitada que você já passou. Nossa, mas eu não acredito que o Sereno fez eu passar isso na frente das câmeras. Na frente das câmeras, ele é um ator. Ele nunca me fez passar saia justa na frente da câmera, não. Então, nos bastidores. Nos bastidores. No dia a dia, no cotidiano. Pra não dizer que ele nunca fez nada, um dia eu tava com um balde de ração na mão, fazendo stories, simples stories. E aí, eu tava falando, e assim, gente, não dá pra brincar com a comida do animal. Mas eu não tava brincando, eu tava falando no telefone e estava indo em direção ao coxo. Exato. E aí, eu acho que ele pensou assim, não, agora é o meu momento, patroa. E aí, ele veio pra tomar o balde da minha mão. Eu falei, ô, Sereno, você não vai me morder na frente do pessoal, né? Com que cara que eu olho aqui depois? Mas ele não me mordeu, ele queria o balde. Agora, a primeira vez que eu montei no Sereno, e ele nem era meu naquela época, ele era do meu tio, do Tião, que foi quem me ensinou a andar a cavalo. Era um ano novo. E o Léo, piazão de tudo, né? Falou, mãe, quero dar uma volta a cavalo. Primeiro dia do ano, quero dar uma volta a cavalo. Uma chuva. Falei, não, vamos que vamos, né? Aí o meu tio falou assim, não, põe ele na mula. O Léo é o seu bebê, né? O Léo é o meu baby. A galera me vê na prova com ele, nem imagina. Eu falei assim, o Tião falou assim, ó, põe ele na mula, vai você no Sereno, e daí o Diego, que é meu primo, meu irmãozão, vai no cavalo dele que tá aí. Falei, não, beleza. E a gente fez uma voltinha ali, Vila São Geraldo, ali, pra voltar na minha tia lá no Jaguari. Na subidinha da Vila São Geraldo, veio um ônibus. E a gente tava... Eu tenho muita... tenho muito discernimento ali pra andar na rua, porque eu sei que tem gente que tá prestando atenção, eu sei que tem gente que tá mexendo no celular, então eu sempre presto muita atenção onde eu tô andando. Mas a hora que o ônibus fez a curva, ele deu aquele... Aí o Sereno assustou. No que ele assustou, ele pulou pra rua, quase na frente do ônibus, e pisou numa tampa de bueiro, que daí ficou lisa, né? E escorregou. Ali ele deu uma corcoviada, eu ajeitei ele daqui pra ali, e eu não tinha nenhuma experiência em burro. Foi a primeira vez que eu montei no Sereno, e ele foi o primeiro burro que eu montei na vida. Nem em mula eu nunca tinha andado. Pra não dizer que eu nunca tinha andado, já tinha montado na mula do meu tio, mas nada assim. Diz que o primeiro beijo a gente nunca esquece, né? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Já sei a resposta. Me garanto que todo mundo ali também já sabe. Você se lembra do primeiro tombo, daquele pialo que você levou? Não, mas do Sereno, nesse dia eu não caí, não. Não, você foi bruta. Não, nesse dia eu não caí. Nesse dia eu não caí. Não. Aí o tio ligou quando a gente tava quase chegando lá perto de casa. E aí, como é que foi? Eu falei, não, foi. Quase que não foi, quase que não volta. Quase que foi pra cima. Mas o que aconteceu daí? Eu contei a história, aquele drama. Que, claro que eu dei umas aumentadas, né? E aí valorizou, né? Valorizei o passe. Claro. E aí o tio lascou uma risadona. Eu falei assim, eu ainda não achei a graça. Mas eu falei, braba, né? Ele tava no telefone mesmo, ele era grandão, mas tava no telefone, ia me pegar. Aí eu falei assim, não tô vendo a graça. Ele, é a primeira vez que o burrão sai no meio do carro, da rua com o carro. Falei, Deus te dê em dobro. E aí ele falou, não, mas eu mandei porque eu sabia que você dava conta. Tá certo. E aí eu pensei, nesse momento, aquele tio que me jogou lá em cima do cavalo, porque eu tava infernizando a vida dele, ele entendeu que eu tinha a coragem e a determinação de estar em cima de um cavalo, que alguns anos depois ele tinha tanta confiança em mim em cima do cavalo, que ele deu o burrão dele na minha mão para sair andando na rua. Olha aí. E isso para mim foi demais. Eu vejo que os seus olhos, você tá emocionada, porque vem as lembranças, né? De tudo que você passou, de tudo que você enfrentou para estar hoje à frente das câmeras de TV, Sim. Enfim. E ademais, né, o tio me ensinou muita coisa sobre o cavalo, nas condições dele, dentro do conhecimento dele, ele me ensinou muita coisa. O pai me ensinou também, mas o pai já é mais brabão, né? O tio não, o tio tinha mais paciência. Entendi. O pai não, ele sempre me falava assim, não, eu tive que aprender sozinho. Então, antes de perguntar, dava um jeito de tentar aprender para na hora de fazer ali, fazer bonito, né? Isso também foi te encorajando, né? Para os novos desafios. Sim. Aí você já partiu para as provas, onde você tem um trabalho fantástico também. Ainda não, né? Na verdade, como eu falei, eu sempre olhava pro meu primo, por que o meu primo pode ir ou não? Mas é muito mais aquele... Sabe aquele ciúme de primo? Por que o primo pode ir ou não? Ué. Mas eu venho de uma família que, na maioria das vezes, era o homem que estava em cima do cavalo.
Entendi. Pra não dizer 100%, embora a minha avó sempre contava que pra ir pro casamento dela, o pai dela deu um cavalo arranhado pra ela poder ir até a igreja casar. Olha que história. Mas pensando em trabalho, depois, né, no esporte, quem tava em cima do cavalo eram os homens. Aham. E hoje a gente vê muita mulher. Hoje mudou muito, né? Hoje Vocês mudou têm muito. tomado um espaço grandioso, não somente dentro do mundo que a gente vive, mas nas empresas. Em todos os ramos, né? exato. E só que tem uma coisa, meu amor. Às vezes, eu acho que as pessoas dão uma confundida ali no limiar, sabe? Porque eu acho assim, não, eu mereço estar em cima do cavalo porque eu sei o que fazer, como fazer, ou estou disposta a aprender. Aham. Então, eu mereço estar lá. Exato. Não é que eu mereço estar lá porque eu sou mulher. Aham. Porque você imagina assim, ó, meu tio me falou, vai em cima do cavalo. E aí eu falo, não, me desce. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que estar em cima do cavalo. Eu tenho que estar lá se eu gostar de estar lá. Exatamente. Se eu Não pode fizer ser um uma bom coisa trabalho forçada, lá. né? E isso também nas empresas. Na política, se for para uma pessoa, sendo homem ou mulher, tá lá trabalhando pelos propósitos que deve, eu acho que tem total apoio. Não porque é mulher, não porque é de tal raça, não porque é de tal religião. Tem que estar lá porque é bom. E as outras pessoas têm que respeitar. Exato. Eu acho que, às vezes, isso acaba, infelizmente, até atrapalhando um pouco. Porque a pessoa coloca ali a motivação errada. Então, quer dizer que, porque eu sou mulher, eu tenho que ir lá fazer um trabalho que um homem faria? Um exemplo desse final de semana. Fui dar vou valorizar aqui de novo, tá? Fui lá ajudar o primo a vacinar o gado. O próprio? O Diego, Ah. E aí, eu ajudei lá no que eu sei fazer. Eu tenho a percepção na hora que ele tá lá, o que eu tenho que fazer, que hora que eu tenho que entregar a vacina, que hora que eu tenho que encher, que hora que eu tenho que completar. Eu tenho essa noção. Mas aí aconteceu uma situação onde tinha que pensar rápido e agir rápido. E aí, o que era o agir rápido? Tirar uma madeira lá de um lugar que estava lá. Eu e ele sabíamos que deveria ser feito isso. Mas olha esses bracinhos. Aí veio o Diego com uma tora de braço. Aham. O bicho que... Eu trabalho na frente do computador 90% do tempo. Ele trabalha com serviço pesado. Imagino. Com ele eu não arrumo briga de jeito nenhum, só por telefone se precisar. Quem que tem que ir lá tirar aquele negócio do lugar, meu Ué, amor? claro, tinha que ser ele, ué. É questão de lógica. Porque eu não tenho coragem? Não, Mas isso não aí é tenho culpa coragem, tua, tem discernimento. Ô, Sô, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aí é culpa tua, Sô. É culpa sua mesmo, viu? Quem mandou, né, desde pequenininha já pegar, já querer mostrar, e não, eu faço, eu aconteço, Não, eu quero. Mas aí tem que agir com inteligência. Cada um com o seu talento. É mesmo? Cada um com o seu talento. Eu sempre falo isso em todas as questões. E aí, assim, ele foi lá e ele fez o que tinha que ser feito e resolveu e continuamos a fazer o que a gente tava fazendo. Ué, mas Agora, você imagina se eu falo, não, deixa que eu faço. Só que eu tô vendo que força física ele tem, não eu. com certeza. Entre nós dois, é ele que tem. Agora, se ele falasse assim, eu preciso fazer uma conta rápida. Eu já tinha mandado pra ele o número. Então, tá vendo? Cada um com o seu talento. Tá certo. Embora que o Diego faz conta também, porque ele calcula tudo no peso da ração. Então, a gente tem que não bater de frente com as coisas. A gente tem que pensar. Exato. O meu propósito é isso aqui. Qual que é o melhor caminho pra eu chegar aqui? O que dá mais certo aqui? Eu não tenho que pensar no meu ego. Eu não tenho que pensar, não, eu quero fazer porque depois vão falar que foi eu que fiz. Não adianta nada ele lá fazer uma porcaria de um negócio ou dar errado porque eu fui em vez de ele que teria mais maestria para fazer aquilo. Exatamente. E isso acontece em todas as áreas, acontece na empresa, acontece em todos os departamentos da empresa, acontece em casa. Eu sempre falo, né? Minha irmã cozinha bem, minha mãe cozinha bem, minha prima cozinha bem. Por que eu vou lá me meter na cozinha, sendo que tem um monte de outras coisas para ser feito? Não é que eu sou folgado. Tem outras coisas para ser feito. Tem outras coisas. Picar alface, por exemplo, você conta conta. Nossa, pega o facão ali rapidinho. Eu brinco, eu falo, não, se me chamar para fazer 50 quilômetros de cerca para ajudar, eu vou lá, serviço externo. Agora, se eu tiver que fazer uma comida, ninguém passa fome lá em casa. Mas entre a minha mãe, minha irmã, minha prima que cozinha bem, eu vou falar para elas, não, deixa que eu vou fazer? É claro. Que não, cada um com seu talento. É claro. Se precisar ajeitar, depois nós ajeita as coisas. Se precisar ir lá no mercado buscar, de repente faltou alguma coisinha lá, não, deixa que eu vou. Exato. Então, a gente também tem que ter discernimento. Não é só, eu quero, eu vou, eu faço. E aí é onde eu trago para onde eu tô hoje. Como que eu cheguei nesse negócio? É isso que eu ia perguntar. A transição de sair da vida rural, ali dos bretes, das arenas, sair ali dos currais, da vida no campo, para frente da terra. Como que funcionou essa transição?
Bom, toda a vida eu gostei da parte do esporte equestre, né? Aham. Seja a prova de laço, acompanhando os meus primos. Eu sei que você vem ali do Clube do Laço, então já estive muito ali, já aqueci muito cavalo pro meu pai Nossa. naquela pista do Clube do Laço. Olha aí. Eu achava que tava aquecendo, né? Mas na verdade nós tava curtindo. Então, acompanhei muito a questão do esporte, o laço comprido. Rodeio, toda a vida curti um rodeio. Eu ia no rodeio, a gente pegava cavalo ali na casa do meu avô, ali no Santo Ivo, e a gente ia a cavalo, no rodeio do Turvo, no rodeio do Alencar, no rodeio da Igreja do Remédio. Nossa, aí eram uns rodeios gostosos demais, Não era? né? Então, Podia voltar aquele tempo, né? Podia. Assim, de uma forma profissional, Claro. mas... Nossa, esses dias atrás aí eu fui acho que é São João. Eu fui lá com o Canário e com o Zé Carlos Nunes. Ah, sim. Lá que eu Nossa, trabalhei festa com eles espetacular no que eles fizeram. Barcelona e comecei lá no Clube do Laço, que o Zé Carlos Nunes era o presidente lá do Clube do Laço. Eu fui numa festa lá, num leilão de gado lá. Foi. Tava o Tampão, tava aquela turma toda. Nossa, gente do céu, acho que tem coisa que deveriam de voltar, né? Lá agora tem tido todos os anos, né? Aham. E aí o Manuel e o Zé Carlos foram festeiro lá Exato, esse o Manuel, ano, e eles fizeram um trabalho excelente lá com o apoio da galera ali, Exatamente. né? Dos próprios amigos, né? E a organização, entre eles. né? E foi sensacional. E o Tampão, nosso leiloeiro oficial. Exatamente, farturão. Farturão. E aí, então, sempre acompanhei tudo isso. Então, pensando no esporte, eu sempre acompanhei. Me meti um pouco lá no laço, como eu falei, tive todas aquelas conquistas. E aí, cresci um pouquinho. Comprei 2 cavalos. Eu tava com a passagem comprada para ir para o acampamento base do Everest em 2020. E aí deu essa pandemia, fechou e tudo. Eu falei assim, eu tinha perdido 2 cavalos 6 meses antes. Falei, bom, não fui para o Everest, vou comprar um cavalo. Um cavalo. E aí, marquei de ir conhecer um, marquei de ir conhecer outro, e por fim que os 2 vieram pro Vale. Olha aí. Já foram lá pra minha casa. Só que um deles, que é o Black, que muita gente acompanhou aí a minha vida atlética, né, com o Black, ele era garanhão. Mas eu queria um cavalo pra ter lá na roça, pra eu andar, pra mexer com o gado de vez em quando lá. Então, é um cavalo forte, com bastante habilidade, mas sem registro, sem papel, não sei quem é a mãe, não sei quem é o pai. Ele estava ali para servir o meu propósito do que eu ia fazer na roça. Certo. Como o outro era garanhão, eu precisei deixar ele num lugar com estrutura, porque lá em casa, apesar de ser grande, não tem estrutura para um garanhão. Aham. E garanhão todo mundo sabe, né? O bicho é de veneta. Por mais manso e calmo, o bicho é de veneta. Exatamente. E aí, deixei ele lá. E aí, eu combinei com o Luiz Fabiano, lá da Univap, né? Tem o centro de treinamento dele lá. Falei assim, Luizinho, quando a gente castrar esse cavalo, eu preciso que você faça a reabilitação dele. Aí, antes de castrar, ainda tiramos uma potrinha, que era de uma égua do Diego. Olha. A morena, coisa mais linda do mundo. Só que nesse meio tempo, eu levei um tombinho do Black. Coisa boba. Não, isso aí é coisa natural da vida. Coisa boba. Só que o tombo foi bobo, mas a consequência foi ruim. Eu quebrei uma costela. Nossa. Eu achei que estava fazendo história, né? Mas aí eu descobri que eu só estava cumprindo uma tradição familiar, porque meu pai já quebrou costela com cavalo, meu bisavô já quebrou costela com cavalo. Então era só tradição mesmo. E aí eu falei pro Luizinho, na verdade agora você não vai ter que reabilitar o Black, você vai ter que reabilitar nós 2. E aí o Luizinho, castramos o Black, e daí o Luizinho falou assim, ô Juliana, eu tava andando no seu cavalo esses dias e eu precisava mostrar um exercício pros meus alunos naquele momento. E aí eu falei assim, ó, eu não sei se ele vai corresponder certo ao que eu quero mostrar aqui, mas qualquer coisa eu pego um cavalo que vocês estão aí. Exato. E aí ele falou assim, que ele foi fazer o exercício e o cavalo respondeu bem. Ele falou, ó, não sei quem domou, não sei quem que já montou, porque ele tinha vindo de outra cidade longe, né? Mas seu cavalinho é muito inteligente. Ali já deu pra ver que tinha futuro. Ali, ele já falou isso, né? Então. Aí ele falou assim, por que você não vem aqui, que a gente tinha que fazer todo aquele trabalho de conexão de novo, né? Por que você não vem aqui pra montar nele? E aí, em vez da gente sair e andar, a gente faz alguma coisa aqui na pista. Aí eu topei. Não, Luizinho, mas foi meu combinado. Não, Luizinho, então, beleza. Aí eu venho, faço exercício, tudo. Porque eu não tô pensando em prova, Luizinho. Porque não é meu foco, né, treinar pra prova e nada disso. E 3 meses depois eu tava lá competindo com a turma. Então, eu curti muito. Eu acho que o caminho das águas tomaram sua proporção por conta própria. A água sabe pra onde vai. Ela sabe. Ela sabe. Ela tem sua nascente, mas ela sabe o caminho que ela deve tomar, né? Comecei a ir pra umas provinhas, comecei a curtir. Mas todo mundo sabe que quem tem um cavalo atleta,
precisa de uns cuidados especiais. Um deles é ficar no centro de treinamento. No meu caso, que não tô todo dia lá para montar no cavalo, que tem outra atividade, né? E o cavalo não pode ficar lá 2 meses sem eu montar e, de repente, vou na prova. Não, ele é igual um atleta mesmo. Aliás, ele é um atleta, ele tem que fazer exercício, ele tem que se aprimorar. E eu, enquanto competidora, também. Porque a vivência na roça ou em outro esporte não me prepara para aquilo. Exato. Ajuda muito, mas não resolve. Então, eu também tenho que me preparar. E aí, eu falei assim, mas, gente, eu tenho lá o meu Instagram, que eu falo muito de coisa de cavalo, assim, que eu poderia melhorar ali? Aí, comecei dar umas notícias de prova, comecei a falar com umas pessoas lá no mundo das provas, falar assim, gravando conteúdo, mas coisa pouca, né? Ah, e aí, olha, e essa prova? Mas por que você apoia os 3 tambores? Nossa, me fala daquele cavalo que você correu, você viu que giro, rapaz? Ai, esses cavalos me deixam doida. E aí eu comecei a curtir, e as pessoas começaram a curtir que eu fui fazer isso, e daí eu falei, não, vamos fazer uma cobertura de entrevistar competidor, e aí eu sempre abro espaço para o competidor falar do animal que ele monta, seja um garanhão, né, que de repente ele quer vender uma cobertura, seja uma égua, enfim, parceiros que eles têm, porque embora a gente sabe, né, tal pessoa patrocina essa prova, e aí, na verdade, quem patrocina aquele competidor acaba sendo um concorrente, mas assim, se não é aquele concorrente patrocinar esse competidor, será que ele teria vindo na prova? Tem assim também, né? Então, eu gosto de abrir esse espaço para que os competidores, independente das idades, para que eles possam falar daqueles que ajudaram ele a estar ali. E, claro, dos seus centros de treinamentos. Porque sem o profissional do centro de treinamento, eles também não estariam ali. É verdade. E aí, vale lembrar, né, Maboro? Aquela prova ali, ela não é feita para deixar alguém rico ou não. Mas a gente aprende muito no esporte. Exato. A gente aprende muito. Quantas crianças não estão lá? Quantos jovens não estão lá? Jovens que... E as pessoas estão começando cada vez mais novas, né? Exatamente. Cada E vez mais jovens novas. que estão ali, mas que na segunda-feira tem que estudar. Exato. Tem prova durante a semana. Então, tem toda uma disciplina, né? Exatamente. E no esporte E as exige organizações, muita elas disciplina. exigem isso dos competidores mirins? Que tem uma certa forma, assim, uma apresentação de um histórico escolar ou algo nesse sentido ou não? Não, hoje não existe isso. Aqui no Brasil não tem isso. Nos Estados Unidos, é uma matéria da aula. Então, aqui a gente não tem educação física. Exato. Nos Estados Unidos, eles têm um rodeio-escola. O rodeio-escola nada mais é do que a nossa educação física. Não é uma escola para aprender rodeio. Tem um rodeio-escola lá? Então, se você tá assim, eu tô na 7ª série e eu sou competidor de 3 tambores. Aquela competição de 3 tambores é a minha educação física. E aí, conta pontos para a escola. Então, a escola acaba incentivando. E aí, não só no rodeio, né? Tem basquete, tem futebol, tem N esportes. Então, além do que tem lá dentro da escola, a escola também dá esse suporte pro jovem, que aí brilha nas pistas, brilha nas arenas. Quantos peões famosos nos Estados Unidos não nasceram de rodeio-escola? Então, eu acho que algo é legal isso. Seguido aqui no Brasil, né? Deveria seria. ser seguido, assim. Eu sei que hoje não dá pra gente tampar com uma cortina de fumaça. Eu sei que é muito polêmico a história do rodeio aqui. E, ao contrário do que muitas pessoas fazem, a gente não tem que bater de frente. Qual que é a sua opinião sobre isso, então? Como que a gente poderia mudar esse quadro? Eu acho que cada um mostrando o que é o rodeio sério, tá? O rodeio sério, o rodeio profissional, o rodeio que o tropeiro tá lá de olho no manejo do boi dele. A prova em que o cara do centro de treinamento trata aquele cavalo ali igual ele trata lá no centro de treinamento dele durante a semana. Exato. Porque não é só o que o povo vê. Vou te fazer uma pergunta. Pois não. Ih, vai inverter a história aqui, hein, Duda? Agora nós vamos trocar. Isso que dá entrevistar uma apresentadora. Vai, manda. Você tá lá no seu rancho, no seu centro de treinamento. O cavalo fez alguma coisa errada. Na sua opinião, o cavalo fez alguma coisa errada. Você pode bater nesse cavalo? De forma alguma. Por quê? Por causa que não é assim que se ensina. Eu acredito que tem outros métodos para estar ensinando ele a tomar o rumo certo. Agora nós já vamos causar uma polêmica aqui, então. Pois não, tamo junto. Você pode bater nesse cavalo? Pode? Por quê? Porque a pergunta principal é, você deve? Tá.
Você deve... Ei, mas me senti encurralado agora, hein? Ê, Duda! Tá só você e o cavalo lá, o que tá te impedindo? A sua consciência de estou fazendo certo ou errado. E aí, eu ainda nem cheguei no estar maltratando o cavalo. Eu estou só no seu objetivo. O cavalo fez aqui, eu tô pedindo pra ele aqui, mas ele tá indo aqui. Por que ele tá indo aqui? Eu vou bater nele. Vai resolver seu problema? Entendi. Não vai. Você ensinou esse cavalo que ele tem que vir aqui? Não vai. Não ensinou. A sua comunicação corporal indicou pro cavalo que você quer vir aqui? Ou você acha que você tá pedindo pra ele vir aqui e ele vem pra cá? Então, eu acho que tudo resolve com a conscientização de quem está dentro do esporte e do mundo do cavalo. Então, tem que começar aqui. Eu posso bater de frente com uma pessoa que está falando que o rodeio maltrata sem eu saber o que ela viu? Porque, de repente, ela foi num lugar aí, fundo de quintal, que os caras realmente não têm essa conscientização e viu um negócio lá. E aí, dali pra frente, ela falou assim, ó, é assim que funciona. Criou a sua opinião de acordo com aquilo que ela vivenciou, né? Então, como que a gente tem que trabalhar? A gente tem que mostrar coisa séria como funciona. Toda vez que eu tô num rodeio, numa prova, seja num lugar que treina cavalos, o que tá mostrando aqui na câmera, todo mundo vê. A transmissão ao vivo, todo mundo tá vendo. O que eu gosto de mostrar além do que tá ali? Eu gosto de mostrar lá, ó. Onde que o cavalo fica alojado? Ah, ele tá aqui, olha a baia dele como é que é. Mas esse cavalo come? Come, ó. Eu já vi que o dono desse cavalo veio aqui, porque geralmente nas provas o manejo é de cada responsável. O recinto, ele disponibiliza o lugar, disponibiliza a água, a energia para o pessoal montar o camping, trailer. Mas o manejo do animal é responsabilidade do proprietário, do centro de treinamento que levou. Mas esse cavalo tá comendo? Tá. Tem água para ele lá? Tem. Porque essa é onde você vê se no dia a dia o cara tá tendo aquele cuidado com o animal. Perfeito. Pra dentro da pista, é só para demonstrar aquilo que você foi trabalhando ao longo dos dias. É literalmente onde você vê o que eu planto, eu colho. Se eu fui rude com o meu cavalo, se eu maltratei o meu cavalo, você acha que ele tem condição de dar um bom resultado na pista? De forma alguma. Se eu corrigir o meu cavalo de forma errada, ele vai me levar para o pódio? Entendi. Não vai. Tá certa. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que trabalhar mostrando como é de verdade e apoiando quem faz direito. Exatamente. A fiscalização a gente sempre apoia. Fiscalização. Não estou falando do cara que chega lá e fala assim, não pode ter. Tá, mas por quê? O que aconteceu? Vamos estudar. É muito fácil bater de frente, mas o bater de frente nem sempre resolve. Às vezes, quando você bate de frente, a outra pessoa que já está com a opinião contrária, a primeira reação dela é dizer, tá vendo? Eles não sabem nem conversar. E dali pra frente não tem diálogo mais. Acabou a comunicação. É só briga, é só ataques. E aí, às vezes, a pessoa até esquece o propósito principal e aí fica ali um brigando com o outro. Então, assim... Deixa eu entender por que você está achando que maltrata. Não, vem aqui conhecer. Olha aqui como que é. Olha como que funciona. Sempre a gente fala que o cavalo trabalha na questão conforto e desconforto, porque é o que o cavalo entende. Até o professor Ulisses Ervilha sempre fala, né, das duas perguntas principais do cavalo. É a hora do almoço? Sim ou não? Se sim, nós somos o almoço? Olha. Não, nós não somos. Então, estamos perfeito aqui. Ou seja, quando a gente dá para ele o conforto, ele já vai entender, opa, aqui eu tô seguro. Eu sempre falo nos meus stories que a cena mais bonita que eu vejo lá na roça, principalmente finzinho da tarde, à noite assim, ou então cedinho, depois que meus cavalos comem, é quando eles estão deitados. Não deitado passando mal, tá, gente? Deitado descansando. E às vezes um vigiando o outro. Por quê? Quando os dois estão deitados, eu sei que eles têm na consciência deles de cavalo, que é diferente da nossa, mas vamos traduzir, né? Na consciência de cavalo deles, eles estão se sentindo seguros. Porque o cavalo é um animal que nasceu presa. Ele tem um instinto de presa. Certo. Quando ele se sente seguro, ele deita para descansar. Só. Muita gente sabe que os cavalos dormem em pé, inclusive, né? Por quê? Por isso que se ele precisar fugir, ele já está preparado. E todo esse conhecimento seu
né, dali, enfim, te levou a um caminho, assim, em uma proporção muito grande como apresentadora. Inclusive, falando um pouquinho sobre Doma Animal, sobre todo esse cuidado, você esteve entrevistando uma pessoa fantástica, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como foi essa experiência e tudo que o seu coração sentia naquele momento que você estava à frente de uma figura tão importante que tem feito durante todos esses anos um trabalho excepcional aí com os animais. Mr. Mont. Eu já vou começar falando que o maior desafio aqui não é a língua, não é o acesso. O maior desafio que eu tenho quando eu estou diante de uma figura que nem essa é manter ali, fingir o costume. É mesmo. Porque a gente sabe a história do homem, né? Ele vem de uma família onde o pai batia muito nele. Ele me contou que ele já foi para o hospital com não sei quantos ossos quebrados. E do mesmo jeito que o pai agia com ele, que naquela época ali era uma coisa normal para ele. Normal não, na cabeça dele ele achava que, nossa, é ruim, mas parece que tem que ser assim. O pai dele agia assim com os cavalos. E aí ele não concordava. De jeito nenhum ele concordava com aquilo. E até nessa entrevista que está passando aqui, eu pergunto para ele... Geralmente, quando a gente se depara com alguma coisa que a gente não gosta ou que causa qualquer tipo de trauma, a gente quer sair, né? A gente não quer ficar ali perto. Por que que você decidiu ficar? E ele me deu a única resposta que poderia. Pelos cavalos. Olha só. Porque eu tinha que aprender a fazer diferente. Eu tinha que aprender a lidar com os cavalos de um jeito que os cavalos não sofressem. Porque antes era muito assim, eu mando, né? A comunicação homem-cavalo era, eu mando em você, então você tem que fazer do jeito que eu quiser, do jeito que eu mandar. E aí ele vem com essa história da doma racional. Não ele vem, né? Na verdade, ele ajudou a disseminar aí no mundo. Mas o que foi um trabalho incrível. Então ele vem com essa história de vamos observar os cavalos, como eles se comunicam. Certo. E aí vamos tentar trabalhar com eles de uma forma que eu não tenha que bater neles. Porque se eu tiver que bater neles, eu já não vou fazer isso. E aí ele começa todo o trabalho dele com a questão da doma racional, que inclusive levou ele a trabalhar com os cavalos da Rainha Elizabeth. Olha aí. Cara, eu sou amiga do homem que é amigo da Rainha Elizabeth. Olha só. E ele fala umas coisas que quando eu percebo que um cara que eu admiro, a minha linha de pensamento desde antes de conhecer Monty Roberts, né, de quando eu era criança, é uma linha de pensamento muito parecida com a que eu tenho, eu falo, eu estou no caminho certo. Quando eu percebo que eu escolho um lugar para deixar meus cavalos, em que a filosofia de treinamento é nessa linha de não bater, de não tem soco na boca, não tem judiar do cavalo para que seja domado, eu vejo, estou no caminho certo. Então, a gente tem que mesmo falar que é possível fazer sem bater no animal, sem agredir o animal. Mas o cavalo tá lá porque ele é obrigado, porque você tá com freio na boca dele e ele vai. Não é assim, né? No tambor, no laço, na apartação. Quantos vídeos na internet a gente já não viu que o cavalo sai ali sem ninguém? Então, isso aí é uma coisa importante que você tá falando para você ver que é do instinto animal, né? É porque o cavalo tá curtindo. É claro, o cavalo precisa de um treinador que fez um excelente trabalho de ensiná-lo. Precisa. Okay. Mesmo quando a gente fala, aquele cavalo lá trabalhou sozinho. Ele pode ter trabalhado sozinho, mas veio um treinamento antes. Mas vamos pensar, o treinador fez um excelente trabalho lá. E aí soltaram o cavalo fez. Se o cavalo sem ninguém em cima, ele pode escolher, vou lá, vou ficar parado aqui. Se ele está sendo obrigado, você acha que ele vai? Não vai. Esse final de semana eu tive a honra de conhecer um competidor de laço individual, que é o Rafael, mais conhecido como Chifrinho. O Chifrinho, ele faz o laço individual e no Nacional da BQM, em 2022, ele estava montando o Shining Beaver, que é um cavalo que ele ia começar um tratamento para poder vender coberturas dele nos Estados Unidos. E aí, esse tratamento exigia que o cavalo tomasse uma medicação que daria um doping numa prova. Então, o que eles fizeram? Não, vamos correr uma última prova com esse cavalo. Depois a gente começa esse tratamento aí. Ou seja, né, ele ia aposentar da pista. E aí o Chifrinho disse que nas entrevistas que ele conta, ele fala, né, que ele foi lá pro box pensando, e agora? Esse cavalo já é recordista no laço de pé, né? O que eu posso fazer por esse cavalo? Ele não pensou nem nele. O que eu posso fazer por esse cavalo
para ele fechar a carreira dele com chave de ouro. Olha só. E ele se dirigindo... Isso é agir com o coração, né? Exato. E ele se dirigindo pro boxe, o que o chifrinho faz? Ele enrosca a rédea do cavalo na cabeçada. Nossa. E ele só se preocupa com o laço e para onde que ele tem que ir. E esse cavalo vai e ganha essa prova. Fechou com chave de ouro. Ninguém esperava, né? Eu preciso contar que o homem se derreteu em lágrimas lá. Ah, meu Deus do céu. Eu preciso contar que arrepiou todo mundo que tava lá. Imagino. Porque o cavalo viu o boi, ele fala, né, que você vê que no vídeo ele tem a mão assim, ele falou assim, ó, eu fiz o meu cavalo olhar pro boi. Depois disso era com ele. A parte do ir atrás do boi era com ele. Olha isso. E a parte de laçar era comigo. Deixa eu pegar aqui e falar a respeito da entrevista que nós acabamos de ver aqui. Você vai acompanhar essa entrevista na íntegra. Nós estamos aqui disponibilizando aqui no GC o link do seu YouTube, né? Exato. Para que vocês possam acompanhar essa entrevista na íntegra aqui. Uma das grandes entrevistas que você... Onde que foi gravada essa entrevista? Essa entrevista foi em Barretos, em 2023. Ele veio, ele deu uma clínica. Aham. E aí era um grande desafio, né? Porque pegar um cavalo chucro e fazer o trabalho de join-up, que ele mostra muito, ele já tá acostumado. Agora pensa ele do lado do camping dos solteiros, naquele sonzão. Nem o Monte Roberts esperava por essa. E ele fez um excelente trabalho lá diante dos olhos sempre, de todo mundo. Trabalho lindo que ele faz, à noite, né? ele fez a apresentação na arena, inclusive, sobre isso. E assim, há quem concorda, há quem discorda. A minha opinião é a seguinte. Você foi lá, você estudou, você aprendeu. Aplica o que lhe serve. O que não lhe serve, você deixa de lado. Ninguém fala 100% verdades, mas também ninguém fala 100% besteira. Verdade, é. Pega aquilo que te serve e aplica, porque também aprender e não passar pra frente não é legal. Existe uma coisa, Malboro, que é assim, o pessoal sempre falou, sempre quando eu penso assim, putz, não acredito que o cara fez aquilo. O que a gente tem que lembrar? O pai aprendeu de um jeito com o pai dele. E aí é o que ele vai ensinar pro filho. O filho aprende com o pai, aprende mais umas coisinhas ali e é o que ele vai ensinar pro filho. Hoje em dia, né? Aí, esse filho aqui, ele aprendeu com o pai aqui, ele aprende umas coisinhas e vai passar pro filho dele. Só que, e se eu puder não só passar pra frente pro meu filho, e se eu puder passar pra mais pessoas? E se eu puder devolver lá pro meu pai? Ô, pai, o que eu aprendi aqui? Olha. Vem dar uma olhada, o que o senhor acha? Porque se eu for lá... Isso funciona com o pai, funciona em empresa, com o chefe. Não adianta só estender a corda, né? Exato. Você tem que falar assim, ó, olha o que eu aprendi e me diga o que você acha. Porque, de repente, eu aprendi um negócio que em algum momento vai ter não vai dar certo por causa disso. Mas aí eu acho que vale as conversas, né? As discussões. Ah, mas por quê? Ah, por causa disso. Ah, eu não tinha pensado nisso. Ou se não, o meu pai. Ó, esse daí é um negócio que vai funcionar. E aí é onde a gente abre portas pro negócio não ir só pra frente. Mas, de repente, eu aprendi um negócio aqui, ensinei pro meu filho, conversei com meu pai, mostrei pra ele o que eu aprendi. E aí ele tem a oportunidade de ensinar pra outras pessoas. Entendi. Tá Então, certo. assim, a gente vai multiplicando. Por isso que eu falo, corra atrás do conhecimento. O que te servir, você aplica. Porque guardar não serve também. E falando um pouquinho sobre conhecimento, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira internacional, como que foi, né? Tem um conhecimento aí sobre outros tipos de línguas e tudo isso que, através de um conhecimento, através da sua dedicação e de você correr atrás de realmente os seus objetivos, que te levou a essa carreira internacional e tantas entrevistas, né? As pessoas que você entrevistou, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na PBR e trabalho internacional aí. Na verdade, assim... O sítio dos meus avós, ele fica sob uma rota de aviões. E quando eu era criança, eu vi um avião passando e eu falava assim, um dia eu quero estar lá dentro, indo para um lugar legal. Mas eu não tinha nem ideia de que era esse lugar legal. De repente, estava levando lá um monte de prisioneiro e eu estava achando que estava indo para um lugar legal. E eu falei, não, um dia eu quero estar lá dentro daquele avião, indo para um lugar legal. Daí eu fazia umas contas assim, bom, se aqui na casa do vô vem gente de São Paulo, então eu acho que dá para juntar dinheiro para ir conhecer São Paulo. Porque, né, se vem de lá pra cá, daqui pra lá, tem que ser possível também. Ué. Aí eu comecei a ver na televisão a Avenida Paulista, lá em São Paulo. Aquele povo de terno, mercado financeiro. Eu falei, não,
Um dia eu quero trabalhar nesse lugar aí, porque lá certamente é pessoas de sucesso que trabalham lá. É claro que hoje eu tô usando essas terminologias. Quando eu era criança, as ideias eram outras, mas vocês nem queiram saber. E então eu fui pensando assim, bom, eu quero fazer coisas diferentes do que o que tá só dentro da porteira. E não é uma questão de ser melhor ou pior, é questão dos objetivos que eu tinha pra mim. E aí, de repente, eu tô lá na casa de um vizinho nosso, finado seu Zé Antônio. Seu Zé Antônio, ele era um cara extremamente inteligente. Doutor em física nuclear, trabalhava no INPE, mineiro, descendente de carangola, descendente de português, mineiro de carangola. Caramba. E o seu Zé, ele me ensinou muita coisa. O seu Zé me ensinou a comer numa mesa de forma certa. O seu Zé colocava uns livros assim embaixo do meu braço, falava, dava o garfo e a faca, ó, agora come. E ele ia ensinando. Então, aprendi muita coisa com o seu Zé. E um dia eu tô lá na casa do seu Zé e chega um povo falando diferente lá. Eu falei, vai, mãe, por que eu não tô conseguindo entender o que esse pessoal tá falando? Porque, gente, eu tô falando isso, mas eu tinha 7 anos, 8 anos, era criança. E aí, depois, o seu Zé me explicou. Só que, assim, eu também não deixo a peteca cair, né? Eu fingi ali que, beleza, não entender. Mas depois eu perguntei pro seu Zé. Seu Zé, por que eles estavam falando diferente e eu não tava entendendo? A seu Zé falou assim, ó, ali tinham franceses, tinham alemães, e aí tínhamos nós aqui brasileiros. Para todo mundo poder se comunicar, a gente tava falando inglês. Certo. Estávamos conversando em inglês. Eu falei, opa, agora atrapalhou. Porque se eu quero ir lá naquele lugar legal que o avião leva, tem que saber. eu vou ter que saber esse trem aí, seu Zé. E aí, isso com 7 anos. Isso com 7 anos. Gente. Só que, gente, não tinha. Hoje, você quer aprender inglês, você vai no YouTube, tem um monte de gente que grava conteúdos bons, muitas vezes de graça, sei lá, acompanhar, seja em qualquer ramo, né? Inglês, Canva, CapCut, em tudo que você quiser saber. Hoje, você vai lá no YouTube, vai no Google, você acha. Naquela época não tinha nem internet. É verdade. Telefone, que dó, nem celular, ninguém sabia que um dia ia ter celular. E aí, o seu Zé tinha lá uma coleção de uma revista que chamava National Geographic. Eu folheava aquelas revistas achando bonitas as paisagens. E eu tentava entender a qualquer custo o que estava escrito em inglês ali. E ainda não encaixava. Aí eu chego na 5ª série. Na 5ª série, na rede pública, começa ali um ensino de inglês, né? Mas é muito pouco. Mas aquele pouco eu me agarrei ali, ó, falei, daqui eu não sorto. Parecia o Adriano Moraes nas montarias dele. Aqui, né? Eu não sorto. Tá certo. E aí eu fui aprendendo inglês e daí eu pegava revista, eu pegava jornal, eu ficava tentando traduzir para o inglês daquele jeito que eu sabia. E chegava nas aulas, eu aproveitava o máximo que dava. E dali eu falei, não, mas isso aí é muito pouco. Certo. Aí fui ver uma escola de inglês. Rapaz, a hora que eu fiquei sabendo quanto custava uma escola de inglês, eu falei assim, não, mas não é esse aí que vai impedir eu, não. E eu continuei estudando inglês meia hora do dia, nem que fosse para tentar traduzir alguma coisa, escutar uma música e tentar escrever o que o homem estava falando. E a gente sabe que tem, assim como no Brasil, a gente tem sotaque diferentíssimos, né? No Nordeste, em Minas, no Sul. Nos Estados Unidos também. Exato. Então, cada música é um cantor de um lugar, vai estar um sotaque. E às vezes ele fala um negócio que o outro também falou, e é a mesma coisa, e na hora você ficou ali matutando o que era. Então, desde os meus 12 anos, eu estudo inglês por pelo menos meia hora ao dia. Olha até aí. Hoje. Porque não é porque eu sei falar inglês hoje que eu parei de estudar. Entendi. Porque o inglês, assim como matemática, assim como Excel, assim como qualquer outro hábito, se você não tiver o hábito ali dia a dia, você esquece. Enferruja. É mesmo? Enferruja. Capa. Então vamos. É igual banho, é todo dia. vamos treinar, vamos ver como é que tá esse inglês seu hoje aí. Nós speak bem. Vamos imaginar que nós estamos na PBA, lá nos Estados Unidos, e que você tá no maior palco com o microfone para apresentar o locutor Marlboro, que vai entrar na arena para fazer as montarias, Marlboro Aggressive Voice Rodeo. Marlboro Aggressive Voice. Eu quero que você me apresente como se nós estivéssemos lá. Eu só quero falar uma coisa, Marlboro. Eu não apresentei eventos da PBR. Que, aliás, hoje quem faz isso aqui no Brasil, a Gabi Gobo tem feito bastante isso, e um trabalho excelente. Eu acho que ela tem, inclusive, entrevistado alguns peões americanos. Certo. Mas quando eu fui para a PBR, eu fui numa parceria com o Portal Cavalos. Aliás, mandar os meus agradecimentos lá para a Adriane e para a Verônica, que sempre me abriram as portas do Portal Cavalos. Né? E aí, a gente, numa parceria, eu fui lá, mas para fazer coisa para o site brasileiro. E quantos
profissionais que você deve ter conhecido lá. E aí, eu chego lá na PBR, claro, tem toda uma regra. Você Aham. não pode chegar lá a hora que você quer. Não é assim, tem vou todo. cobrir o rodeio, chega lá na hora do rodeio. Não. Aí como é que é Tem lá? gerência. Ah. Você tem que chegar lá uma hora antes do evento abrir o portão. Nossa. E aí você Será que passa acho que é por isso que funciona, né? Tem umas coisas que lá é muito profissional já. Aham. E aí você chega lá, passa pela zona de credenciamento todos os dias. Aham. Não é porque eu fui lá ontem que hoje eu tô, e aí? Não, tem gerência. Tá certo. E aí eu chego lá e eu me deparo com profissionais que eu cresci admirando. Aí entra de novo aquela dificuldade de fingir costume. O primeiro deles, Rafael Vilela. Grande Rafael Vilela. Rafael Vilela. Rapaz, eu olhava assim, um homem sentado do meu lado, falei, mas não é possível que é de verdade isso daqui. Eu trabalhei com o Rafael Vilela, não sei se você sabe. Eu sei. Eu trabalhei com ele no Barcelona Country, do Zé Carlos Nunes. A gente Sim. sempre com o Zé Carlos Nunes. Trabalhei muito tempo lá no Barcelona Country. Depois, narrei o Vale Rodeio Show. Inclusive, quem saía da arena e me passou o microfone foi na noite o Rafael Vilela. E eu muito novo, né? Aquele medo, aquele povo todo ali, a gente, né? Sobe a régua, né? É. Nossa, eu tô aqui no Vale Rodeio Show, aquela, né? Malboro, eu lembro como se fosse hoje, Malboro, vai em paz, fica tranquilo, tá tudo na ficha, só seguir seu coração. Nunca esqueço desse conhecimento que ele me passou. O Rafael, eu cresci, como eu falei, cresci vendo ele brilhando aí nas arenas, né? Brasil afora e exterior também. E aí eu chegar lá, poder trabalhar do lado do Rafael. Coisas diferentes que estávamos fazendo, mas eu estava ali do lado. Cara, para mim é o ápice. E aí eu olho para ele como se eu conhecesse ele há 30 anos. E aí, Rafael, tudo bom? Tem que familiarizar. Não, mas por que eu fiz isso? Porque eu me senti à vontade de estar ali com alguém que gosta das mesmas coisas que eu gosto, que trabalha com coisas que eu gosto. Então, para mim foi muito gratificante. E aí eu até contei para ele, falei, Rafael, cresci te vendo e hoje estou trabalhando do seu lado, eu não vou mentir para você, não. Quem mais você... Tô feliz demais. Quem mais que você teve do lado lá e que deu uma tremida na base? Ou o coração bateu de uma forma Pensando de leve profissionais, demais? assim, da parte de Isso. cobertura. Tem um cara que olha, eu não sei nem o que eu falo para elogiar as fotos do homem, que é o André Silva. André Silva. O André Silva, ele é fotógrafo da PBR. Aham. E eu acompanho, né, aí no Instagram o trabalho dele. Ele tem uma foto do UPA, que eu tenho certeza que ele mandou um WhatsApp pro UPA assim, faz tal pose a hora que você pular, bichão. O UPA que já está aposentado, que inclusive foi o touro que deu a maior nota na história do rodeio, que foi para um brasileiro, José Vitor Lemos. Olha aí. O UPA, ele tá aposentado agora, mas ele já brilhou muito nas aranhas. E o André captou muito, não só do UPA, né, mas da torada lá, bruta dos Estados Unidos. O André é o responsável por trazer em forma de fotos, essas emoções. Tá certo. Então, eu confesso que quando eu olhei assim, eu tava lá em cima e eu vi o André lá embaixo, eu falei, rapaz, de novo? De novo aquela tremida na base ali, né? Eu vou lá falar com o homem. Tá louco? Eu vou lá falar com o homem. André! Mas o pessoal tá acompanhando as imagens na tela aí dessa galera toda que você teve o prazer de entrevistar e estar juntos aí. Sim, sim. E quanta gente bacana, né? Continue aí falando, eu quero que você conte dessa emoção que foi conhecer cada um deles. Aí, o que acontece lá? E Lá as você imagens chega... rolando aí com a gente, aí o pessoal acompanhando, isso aí é bacana demais. Lá, as pessoas têm o lugar certo para ficar. Então, assim, hoje aqui eu chego no rodeio, geralmente a gente vai lá no fundo do brete, quando é rodeio, né? E aí a gente sempre priorizando não atrapalhar o trabalho do peão, porque o trabalho dele ali é mais importante que o meu. Certo. O meu é bacana de levar informação, de mostrar ali, mas o trabalho dele ali é o mais importante que o meu. Então, eu não posso, em hipótese alguma, atrapalhar o dele. Pois não. Só que lá não. Lá quem vai como imprensa ou qualquer outra cargo, cada um tem o seu lugar de ficar. Certo. Então, vem lá uma pessoa que trabalha na PBR e encaminha você pro lugar que você tem que ficar. E aí, depois que acaba o rodeio, e aí já vem outra diferença também, né, meu amor? Hoje, aqui, acaba o rodeio, o que o pessoal faz? Vai pro show. Vai pro show. E lá? O que acontece? Não tem. É rodeio, não é show. Então, mas é isso que a gente fala aqui no Território de Peão. O show principal, a atração principal tem que ser o rodeio. Tem que mudar um pouco. A gente tem que bater nessa tecla, viu, João? Porque é o seguinte,
não que os shows tomaram 100% do espaço da festa do peão de boiadeiro, não é a festa do show, né? Mas deveria de reverter essa situação. E olha, só nessa entrevista que você está me passando aqui, eu já vi várias e várias situações que o Brasil poderia, os organizadores de rodeio, os organizadores de eventos poderiam tomar como iniciativa de um propósito melhor para o cenário do nosso esporte aqui, né? E a gente entende que o cara precisa daquele engajamento porque precisa trazer receita pra festa também, né, Balbo? Exato. Então a gente não quer que, talvez, não quer que tire, não tá falando pra tirar o brilho de ninguém. Só estamos falando ali pra dar uma ajustada nas... E o rodeio voltar a ser como era, né? E eu te digo mais, não é só questão de não ter show, não, Malboro. 20 minutos antes, porque lá é tudo cronometrado. Lá não existe atraso. 20 minutos antes da última montaria, o bar fecha. Sério? Porque a hora que acaba o rodeio, as pessoas têm que ir para outro lugar. Cada um vai para onde quer. Ah, tá. Então, eles não querem que o povo fique lá bebendo uma depois que acaba o rodeio e os profissionais estão trabalhando lá, seja porteiro, seja o pessoal da limpeza, eles não querem que fique lá atrapalhando o trabalho deles. 20 minutos antes, fecha o bar. Então, se você quer uma cerveja, você vai comer lá, vai pegar lá antes desses 20 minutos. E aí... E funciona, né? Funciona super. Então. E aí, tem o rodeio, né? Várias emoções. Inclusive, lá, a gente vê muita mulher trabalhando no brete da CEDEM pros touros. Não só mulher. Eu já vi, e aí, não é comum, né? Mas este caso em especial, eu vi uma guriazinha lá. Ela tava com uma cordinha passando assim no pescoço do boi. Certo. E eles fazem isso... Aqui no Brasil, eu não me lembro se eu já vi isso, mas eles fazem isso para acalmar o boi. Porque o boi que não dá condição de saída, ele atrapalha o tropeiro também. Exatamente, não é só o peão, ele atrapalha o tropeiro também. Então, a menininha lá, passando a corda no pescoço do boi, conversando com o boi, fazendo carinho. Falei, mas, a menininha que você fala é... 12 anos. Mesmo? Nossa. E aí, eu tava olhando, assim, eu paro, tem umas coisas que eu pego, assim, eu fiquei ali. Falei, mas por que essa menininha tá ali? E aí, a hora que o boi sai, e ela começa... Pula, pula, pula. E aí o locutor da PBR fala que aquele boi é dela. E sério? Ela criou ele na mamadeira. Olha isso. E cada saída dele, ela vibra... Nossa, igual a gente vibra, né? Pelos atletas, torcendo. Ela vibra pelo boi. Eu falei, gente, mas olha isso pra você ver. Um boi que é... Lá na arena, ele é bruto. Com a menininha, ele é uma flor. Então, e tem muita mulher, como eu falei, muita mulher ali. Não porque a mulher tá ali. Tá ali porque sabe o que tá fazendo, que é muito competente naquilo que está fazendo, dando CD pra pionada. Outra observação. Geralmente aqui a gente vê um monte de gente, assim, né? Ali no brete, porque a gente quer ver. Quantas vezes eu não fiquei empoleirada lá também, querendo ver de perto ali, se abusar, a gente tá lá na arena junto, né? Só que acaba atrapalhando, né? E lá não. Lá tá a equipe trabalhando ali, tá dando CD, tá fazendo o que for, tá ali. O boi saiu daquele competidor, essa galera sai. E aí entra a equipe, quem vai ajudar o outro. Muitas, os próprios peões se ajudam ali, né? Mas assim, não fica ali ninguém sem fazer nada. Só assistindo, né? Porque, como eu falei, a gente gosta, gente. Eu não tô recriminando ninguém, porque eu sou a primeira que, se pudesse, tava lá. Mas acaba atrapalhando. Exato. Então, depois que eu comecei a trabalhar com essa coisa de levar informação assim, é que aí você presta atenção. Eu falei, eu vou ficar lá, vou atrapalhar? Não vou. Eu vou ficar num lugar que eu não vou atrapalhar o pessoal lá. E aí, acabou o rodeio. Certo. O pessoal vai embora. Quem é da imprensa, essa profissional da PBR vem, chama a galera ali da imprensa, e aí a gente vai para uma sala para fazer o que eles chamam de press release. Certo. E aí, nem sempre a gente sabe quais os peões que vão vir ali. Então, na noite que eu iria, em princípio, viria o João Ricardo Vieira. Nossa. E eu queria muito, né, falar com o João Ricardo Vieira. E aí viriam alguns outros também. E eu queria falar com o João Ricardo Vieira. Na minha cabeça, o que ia acontecer? Sei lá, como eles falaram, né, antes, né, com antecedência. Quem você vai querer entrevistar? E aí eu passei os nomes de quem eu queria entrevistar. E eu queria entrevistar os cowboys brasileiros, porque os brasileiros querem saber dos brasileiros. E aí eu chego lá e não era bem assim que funcionava. Não? Não. Fica lá na frente um palco. E tem, né, um intermediador lá da PBR. Certo. E aí tem 4 cowboys ali. E aí, nessa primeira noite, quem vem foi o Ednei Caminha. Certo. Com outros 3 cowboys americanos. Aham. E aí,
eu ir embora, que ninguém vai me expulsar de lá se eu falar português, eu pensei, uai, nós somos da roça, mas nós sabemos falar esse negócio aí. Aí eu já sabia as perguntas que eu queria fazer. Certo. E como eu tinha acompanhado o rodeio, então, que é uma outra coisa que eu sempre falo, né? Não adianta você querer entrevistar porque o peão é famoso, sei lá, entrevistar no final. Não, você tem que assistir para ver o que aconteceu. Exato. Para você ir lá e conversar direito. O que o cara achou, o que ele não achou. E aí, quando eu vi o Ednei Caminha lá, eu falei, gente, o homem manda bem na rédea e tá aí dando trabalho pros meninos no rodeio, porque a pionada tá cada vez mais novo, né, meu boi? É verdade, isso aí é verdade. E o Ednei Caminha, agora eu acho que se ele não aposentou, ele já tava aposentado no mundo do rodeio. Mas que história também, né? Nossa, sensacional. E como eu falei, né, o cara manja muito na rédea, domo de cavalo, essas coisas assim, e tá lá brilhando na pista da PBR, no Mundial, em cara. lugar, né? No Mundial. E aí veio na minha cabeça assim, bom, eu sei que esse cara aí já montou no UPA. Aham. E eu sei que esse cara já montou no Touro Bandido. Olha aí. Ah, eu quero saber quem que é máquina. Quero saber quem que é máquina. Então, já ali, é claro, eu nunca tinha participado do negócio, eu não vou correr lá ser a primeira, né? Exato. Aí eu fiquei de olho, e tava lá nessa noite, tava uma O jeitinho mineirinho, né? tipo isso. Tava lá a Mabel, né, que tem um canal aí do Cowboys by Mabel, que ela traz a notícia dos peões que estão montando aí fora, não só dos brasileiros, mas que estão nos campeonatos. E a gente se conheceu, a nossa alma não bateu, o nosso santo não bateu. Ele dançou um forró. Ah, é? Ele dançou um forró. Ah, capaz. A Mabel, ela... Nossa, eu falo pra ela que ela cuidou de mim, né? Mas não é que daí eu falo, não no sentido de copiar, certo, mas de entender a dinâmica do trabalho ali. E nessa noite também tava o Rafael Vilela. Eu falei, deixa eu ver como é que esse povo aí vai fazer. E aí eles perguntavam, quem queria perguntar em português, podia perguntar em português, e aí tinha um tradutor lá. Quem quisesse perguntar em inglês, estava em inglês. E aí, nessa, eu fui. Daí, já mandei uma pro Ednei Caminha, já mandei uma pro Cody Johnson. Cody Johnson estava cantando em algum lugar. Já mandei uma pro Dale Swearinger, que estava lá também, que, por final, ganhou o Mundial em 2022. Então, é aquela história. Se o cavalo passa selado, monta nele e vai. Não fica esperando, agora eu não tô de bota, então eu não vou montar nele, não. Você tem que aproveitar as oportunidades. É claro que você não vai ficar lá sambando, né? Então, você vai aproveitar a oportunidade de acordo com aquilo que você está preparado para fazer. E é por isso que é importante se preparar. E aí, quando você me fala assim, o que o cavalo ajuda, o que o cavalo ensina? Às vezes, a gente está mexendo com o cavalo ali, que nem a gente fala muito, comunicação. Eu tô achando que eu tô pedindo uma coisa e será que o cavalo tá entendendo isso? Ou seja, eu tenho que melhorar a minha comunicação. Aí, eu vou lá pro escritório. Eu peço uma coisa para o meu cliente interno. Certo. Eu estou me comunicando bem no que eu estou falando para ele fazer? Se eu tenho uma equipe lá no meu trabalho, eu estou liderando da forma correta, assim como eu lidero o meu cavalo ali na hora que ele precisa daquela orientação. Olha, vem por aqui que você está seguro, meu amigo. Tá certo. Nessa hora, a gente vê o quanto o cavalo ensina e nos dá a oportunidade de ensinar. E eu acho isso muito importante. Podia ser outra coisa? Podia, mas o meu mundo que está inserido é o cavalo. E o que eu aprendo aqui, muitas vezes eu paro e penso se serve ali também. A gente fala, né, da questão pressão e alívio, pressão e alívio. Eu acho que a gente tem que corrigir o cavalo, o animal, a criança, seja aquilo que você está educando, né, se é o cavalo, se é uma criança. Adianta o cavalo fazer uma coisa errada aqui e eu chegar em casa e tentar corrigir ele de forma estúpida? É eficiente? Ele não vai nem lembrar o que aconteceu. A criança, adianta eu querer que ela tenha um comportamento em casa e cobrar algo diferente quando ela está em outro local? Então, quando a gente pensa o que o cavalo está me ensinando, eu posso aplicar na minha vida em outras áreas. E aí, independente de que área seja como educador, seja como contador, seja como médico, seja como dentista. E não é comparando cavalo com gente, embora que muitas vezes o cavalo ia ganhar essa disputa. Mas é no sentido de por que a minha ação com o cavalo é essa e com uma pessoa tem que ser de outro jeito. Tá certíssima. O Django falou uma coisa que eu gosto muito de falar, porque se eu aprendi e serviu para mim, de repente eu falando aqui pode servir para uma pessoa que não viu o Django falar. A gente tem que
tem que ter um comportamento de campeão. Não adianta eu querer chegar lá na prova e ser campeão. O campeão nasce lá em casa, no treinamento diário, no manejo com o meu cavalo. Eu tenho que escovar o meu cavalo como um campeão, eu tenho que montar no meu cavalo como um campeão. Tá certíssimo. Lá na prova vai ser só a consequência. E eu acho assim que o maior ensinamento e a maior mensagem que nós conseguimos passar nessa entrevista aqui com você é que você nunca deve desistir dos seus sonhos e nunca pode colocar limites ou porteiras ou cercas que vá te impedir. Jamais. Aquela menina que pedia pro primo, não, se você quer, se você pode, eu também posso. Se vê nas arenas e nos palcos, nos bastidores da PBA, numa carreira como apresentadora internacional, realizando sonhos não somente profissionais, mas também pessoais. Então isso é a maior prova que vale muito a pena você sonhar, você fazer o certo. E você, como ela falou aqui, ter um pensamento dentro de casa, como campeão, né? Exatamente. Então eu penso assim, nunca deixe, se você quer ser um médico, corra atrás, se você quer viajar, se o seu sonho é viajar, viaje bastante, trabalhe para que você possa realizar seus sonhos. Faça com que tudo valha a pena, para que você não chegue no final da vida, você pense assim, por que será que eu não tentei? Isso até mesmo no relacionamento, ou não estamos falando somente de carreira, de vida profissional. No relacionamento, vá, faça. Mesmo com medo, vá e faça. Vai que dá. Sempre com muita responsabilidade, né, amor? Com certeza. Que nem eu falei, não adianta eu achar que eu vou fazer melhor que você, sendo que você tá mais preparado. Eu não posso. E a gente sempre aprende algo a mais. A gente sempre aprende. Numa conversa, numa prosa de amigos, numa entrevista como essa aqui. Né? Você imagina a menina que foi lá com 8 anos no rodeio do Alencar, lá no bairro do Turvo, montando a cavalo. Olha aí. Hoje monta no avião e vai no rodeio da PBR lá nos Estados Unidos, lá no Texas. Você acompanha bastante a minha carreira a long time, né? E hoje nós estamos à frente aqui de um podcast, à frente, onde o intuito é sempre valorizar e passar a boa informação e a informação correta de quem ama o rodeio, de quem vive do rodeio, as provas e tudo que é relacionado à vida no campo e também ao mundo digital que hoje a gente vive diariamente. O intuito é sempre passar boa informação. Sim, então, e quando a gente fala assim, porque lá nos Estados Unidos é assim, eu não falo isso no sentido de comparação. Inevitavelmente, algumas coisas a gente acaba comparando, mas qual que é o ponto principal? Opa, se os caras estão fazendo isso aqui, e aí eu não falo só do rodeio, tá? Aí a gente pode estender para todo lado. Exato. Se os caras estão fazendo isso aqui, tá dando legal lá? O que disso aqui que encaixa? Porque às vezes não encaixa pra gente também. Exato. O que disso aqui que a gente pode encaixar aqui? É um manejo? É uma organização ali no fundo do brete? É a organização dos influencers? Porque eu acho que a festa tem que ser mostrada. Para tudo quanto é lado, se puder. Mas pensa assim, se fica um monte de gente ali amontoado, junto com o peão, com não sei o quê, não atrapalha? Opa, e se a gente criasse uma salinha do press release ali? Exato, isso aí é uma coisa que deveria... O peão pode falar do patrocinador dele, Exato. O peão pode falar da montada dele, do touro que ele pegou, o tropeiro pode falar de como que foi participar daquele evento. Então, eu acho que, não no sentido de copiar, mas a gente pode se inspirar. Com certeza. A gente sempre tem coisa para aprender. Exatamente. O Monty Robert, com 88 anos, falou que ele aprende até hoje, porque que eu vou achar que sei tudo. Não, vamos lá, vamos ver o que tem de legal. É igual que a gente tá falando aqui, ó. Aprendi. O que daqui que me serve? O que vai dar certo aqui? Vamos tentar? Vamos ver se vai para frente esse trem aqui? Tá certo. Então, a gente tem que sempre, com muita responsabilidade, ver ali o que dá para servir de inspiração e ir melhorando o nosso trabalho. De repente, eu vi um negócio lá e falei, opa, isso aqui é legal. E aí, a hora que eu tô projetando aqui para fazer, eu falo, mas se eu encaixar mais isso aqui, vai ficar melhor do que eu tava achando. Pois é, eu penso assim também. Aquilo que eu vi ali deu um estalo de uma ideia minha que eu posso implementar ali naquele projeto. Exatamente, eu penso assim também. Não é? Então... O Duda sofre na minha mão de um jeito que você não tem base. Eu já percebi, logo que eu cheguei ali eu já percebi. Então é isso, eu acho que a gente tem que estar, primeiro, disposto a aprender. Disposto a ouvir, mesmo que eu não concorde. Pois é. Você tá falando um negócio que eu não concordo.
Eu não tenho que te cortar e falar, não. Eu tenho que entender o seu pensamento. Eu tenho que entender o que te levou a pensar dessa forma. Foi um trauma? Ou foi o jeito que você aprendeu? E aí, o que você fez dali pra frente? Porque a gente pode aprender coisa que não é certo. E aí, o que a gente tem que fazer? Como que eu posso melhorar isso aqui? De que forma que eu posso atingir o meu objetivo melhorando isso aqui? Certo. E isso vale pra tudo. Não é uma conversa só de cavalos. Tá certo. Mas quem que instigou? O cavalo. Malboro, eu fui pra Índia só pra conhecer um cavalo. É mesmo? Eu fui. Eu tava passando aqueles canais de TV que mostram uns negócios legais lá. E aí, de repente, me aparece um cavalinho com as orelhinhas curvadinhas, assim. Caramba, que fizeram com esse cavalo aí? Cortaram, será? Amarraram quando era potro, né? E aí, eu fui lá na Índia. Eu fui lá pesquisar. A raça chamada Marhari. Marhari. E aí, esse cavalo, ele é um cavalo indiano. E antigamente, somente os marajás podiam ter e montar esses cavalos. Certo. E aí, passou os anos. Então, hoje, embora não tenha lá o sistema de castas, eles se respeitam muito com o sistema de castas. Então, hoje, os descendentes dos marajás criam esses cavalos só lá na Índia. Para não dizer que não tem em lugar nenhum do mundo, eu acredito que na França tem ali um plantelzinho pequeno. Certo. Mas ele é indiano. E aí eu entrei em contato com um descendente de Marajá, o senhor Boni, que me recebeu lá, assim, como se eu fosse da família. Nossa. E eu montei cavalo 4 dias lá com eles. Apaixonou também. De novo, né? Sou suspeita pra falar. E aí aquelas orelhinhas dele nascem assim. É? Hora tá uma pra outra, hora tá uma pra cá, outra pra cá, hora tá as duas pra cá, hora tá ali, hora ela dá quase que um 360. Caramba. Então é do cavalo. Ninguém cortou, ninguém amarrou. O cavalo nasce daquele jeitinho. Nossa. Então foi uma experiência incrível que o saber falar inglês me proporcionou isso, porque eu fui conversando com ele e tudo, me hospedei no forte que ele mora e me abriu essas portas. E, querendo ou não, quando eu conheço coisas do mundo do cavalo e eu posso trazer e disseminar para a turma, eu fico muito feliz. Isso é importante. Porque nem sempre a pessoa consegue ir lá, mas ela consegue ter acesso à informação. Tá E aí, certo. já que eu tive essa oportunidade lá, eu fui e busquei a informação. Tá certo. Eu tive no Chile também, conhecendo o cavalo chileno. Dá. Tive lá um dia inteiro montando com um cara que entende muito do cavalo, que muitos aqui no Brasil conhecem como Marcelo Tomovale. Veio do Nossa. laço, treinava tambor. Meu Deus. Rédeas, né? E hoje ele Não, treina. mas você só tá no meio de gente granfina, hein? Hoje ele tá lá no Chile, né? Ele mora há mais de 10 anos no Chile. E ele treina os cavalos chilenos. Certo. Então, eu tive a oportunidade de passar um dia todo lá aprendendo sobre cavalo com ele, sobre montar, sobre rédeas. Sempre buscando aprendizado, Sempre né? buscando aprendizado. Nesta oportunidade, eu tive a chance de competir com um cavalo chileno na prova de 3 tambores. Então, conheci lá o pessoal do Chile Clube Barriletes. Olha aí. Então, cheguei de manhãzinha lá na casa do Santiago. E ele falou, né, me convidou para ir participar. E aí ele falou assim, ó, você vai montar nesse cavalo aqui, que é o Sempre Contento. Aí eu perguntei para ele, posso levar ele no redondel? Porque eu cheguei cedo, né? Posso levar ele ali no redondel um pouquinho? Aí ele ajeitou para mim lá, na nossa cela, modelo americano. Porque o pessoal lá compete na cela, na montura chilena, né? Que é igual o Léo gosta de usar lá no Sereno, o arreio com o pelego em cima. Tá certo. E eu já gosto da sela mais estilo americano. Eu gosto da sela, né? Entendi. E aí eu peguei, ele ajeitou uma sela lá que ele tinha lá. E aí eu peguei esse cavalo, pus ali no redondel. Ali eu apliquei todo o conhecimento que eu tinha aprendido com o Luiz Fabiano de cavalo. Tem milagre? Não. Não existe milagre. Eu montei ali 40 minutos naquele cavalo. Mas quando eu fui competir, ele já era um cavalo que me respeitava mais. Sem bater, sem esporear, sem judiar, sem nada disso. Sou uma treinadora de cavalos? Não. Mas todo o conhecimento de cavalo que eu tinha, eu apliquei naquele cavalo. E ele me ajudou a fazer uma excelente corrida. Eu imagino. Resultado disso tudo. O pessoal do Chile está começando, né, ali na prova dos 3 tambores. Eles começaram, a gente conversou muito sobre cavalo desde então. E aí a gente falando de treinamento e filosofia e não sei o quê. Fui lá em outubro de 22.
junho de 2024. A delegação do Chile veio competir na Super Semana de Três Tambores, lindamente organizado pela NBH do Brasil, lá no Aras Rafaela. Caramba! E lá eles, né, tiveram essa participação na prova e depois eles vieram para a roça, ficaram mais uns 3 dias aí. E eu levei eles para fazer um treinamento lá no CT do Luiz Fabiano, que é onde eu treino, né? E eles aprenderam muita coisa que ele podia levar o conhecimento para lá, assim como eu fiz. Né, de tudo que eu sei de cavalo, de treinamento, questão do Três Tambores, eu apliquei naquele cavalinho lá. E eles vieram e eles aprenderam muita coisa sobre cavalo, sobre o manejo do cavalo, sobre por que o cavalo se comporta, que exercícios melhora o desempenho do cavalo ali. De novo, tem milagre? Não tem milagre, é dia após dia. Tá certo. Mas a gente tem que sempre dar o primeiro passo. Tá certo. Bom, falando em primeiro passo, como a gente... Nossa, como eu gostaria de ficar aqui com você aqui mais tempo, mas infelizmente a gente já tá caminhando pro final do programa. Você é muito boa de prosa, viu? Mas você não vai escapar não, porque eu fiz um pedido para você me apresentar, como se nós estivéssemos lá no ANAPBR, e queria que você fizesse isso e depois deixasse uma palavra para todos os nossos telespectadores e todos os amigos que acompanham o nosso podcast. Como que é o nome do... Marlboro Aggressive Voice Rodeo. Aggressive Voice Roll. É, gente, filha. Você tá me pedindo pra fazer uma coisa que eu não fiz, que é trabalho de locutora. Mas, ué. Aí depois eu pego a sua vaga aí nos rodeios. Você colocou eu contra a parede, você tá achando que eu não... Eu pego sua vaga nos rodeios, você não vai vir chorando, não, porque eu não mas gosto de gente que chora. Você já parou pra pensar. Eu tava aqui conversando com você, eu analisei isso. Tava analisando isso muito, você como apresentadora nos rodeios. Nossa, aí encaixar de uma forma... Meu Deus do céu, você ia engrandecer muito o rodeio, viu, menina? Pensa nisso. Junta sua paixão, junta já o trabalho que você faz aí no seu canal, né? Quero que você depois deixe aí também o link, deixe aí também todo, claro, por onde acha, o Caminhos da Ju, né? A gente vai ter que deixar um trabalho assim, com gosto de quero mais, porque tem muita conversa, muita coisa, mas quem sabe muito em breve você vem aqui com mais prosa, com mais conversa. Se Deus quiser. Né? Vai lá, minha filha, apresenta o Marlboro. Você quer que você tá indo na Happy Bear, é isso? É isso mesmo, vamos ver. Good night, everybody! With you, Marlboro Aggressive Voice. Are you ready? Aí, Juliana Oliveira, aqui no podcast Território de Peão. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, né? Pela disponibilidade de você estar aqui, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento e de todas as vivências que você teve dentro do rodeio, dentro da sua vida cotidiana, na sua carreira internacional. Muito sucesso, que Deus abençoe cada vez mais, porque você é uma pessoa que eu conheço há um longo time e conheço seu coração. Sei que você é uma pessoa que tem um coração fantástico e sempre pensando em estar somando e estar sempre fazendo o melhor para o nosso esporte, para os seus animais, para tudo aquilo que você acredita. Deixa uma mensagem aí. Antes, deixa as suas redes sociais. Bom, vocês me acham no Instagram, Caminhos da Ju. No YouTube, adivinha? Caminhos da Ju também. Tá certo. Eu ponho lá um pouco do meu conteúdo e eu compartilho lá também algum material que eu faço. Nas provas que eu faço a cobertura, eu publico lá no meu canal também. E agora nós estamos vindo aí com uma grande novidade. Daqui a pouco eu tô apertando o Léo lá pra gente conseguir fazer umas transmissões ao vivo. Então, gente, pelo amor de Deus, inscreve lá no YouTube, no Caminhos da Ju, pra dar certo esse trem aí. E se for agora, eu não tenho pressa. Se for agora, não tem pressa, não. Tá certo. Não precisa ser agora, não. Pode ser daqui 2 minutos. Deixa nós terminar o programa aqui. Uma mensagem da Juliana Oliveira para todos de bota e chapéu, para todos aqueles que estão se espelhando vendo a sua história e que possam, de uma certa forma, ser tocada com a mensagem sua agora. Marlboro, eu vou deixar uma mensagem para os de bota e chapéu, mas também para aqueles que não estão de bota e chapéu e gostariam de estar. Certo. Ou para aqueles que nem pensam em bota e chapéu, mas que vai prestar atenção agora e vai falar, opa, gostei desse trem aí. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu já falei outras vezes, mas cada vez que eu falo, eu me sinto diferente. E eu quero falar aqui de novo. Em 2016, eu fui para a Tailândia. E lá na Tailândia não é proibido, mas não é comum comer carne de vaca.
Então, eu fui lá e usei isso como desculpa. Falei pro meu pai que a gente devia fazer um churrasco de chão. E aí, um dos meus amigos que estavam lá me perguntou, mas você vai pra Tailândia, cara? O que você vai fazer de lá tão longe? E aí, chegou no momento que a gente ia fazer um discurso, porque eu acho que eu sou dessas, eu gosto do discurso. Não era nem aniversário de ninguém, mas eu gosto do discurso. E aí, eu pensei, do momento que ele me perguntou até naquele momento, eu pensei, por que eu tô indo lá tão longe? E aí, na hora do discurso, eu respondi, eu vou porque a porteira está aberta. Eu vou em busca do lugar mais bonito. Eu vou em busca da comida mais gostosa. E eu vou em busca do som que mais agrada os meus ouvidos. E aí eu volto com a certeza de que o lugar mais bonito estava ali na roça, quando eu vejo o pé de flamboyant florido da minha avó. A comida mais gostosa está ali na roça, que naquele momento estava representada pelo churrasco de chão que meu pai tinha preparado para nós. E o som que mais agrada os meus ouvidos estava ali na roça, quando eu ouço a batida dos cascos dos meus cavalos enquanto eu estou sobre sua sela. E aí eu chego à conclusão de que o melhor lugar do mundo era ali, reunido com a minha família e os meus amigos. Por que tudo isso? A gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter sonhos, a gente tem que querer conhecer o desconhecido. Mas a gente jamais pode esquecer de onde a gente saiu, da porteira que estava aberta quando a gente saiu. Dessa forma, nós terminamos aqui o podcast Território de Peão, que também vai tomando os caminhos da Ju. Ah, obrigada. Agora eu gostei, piazada. Quinta-feira, 19h30, diretamente aqui dos estúdios do Caça-Pava-On Oficial, nós estaremos com mais uma super entrevista no Território de Peão. A visibilidade, a imagem, a voz e tudo aquilo que acontece no mundo do rodeio você acompanha aqui no nosso programa. Fiquem todos com Deus, sigam a gente lá no Instagram, Território de Peão na TV. Nós estamos também no TikTok, Território de Peão na TV. Segue também aí o Caça-Pava-On Oficial e também já se inscreve aqui no nosso canal Caça-Pava-On SP Oficial. Um abraço do Marlboro, até quinta-feira que vem com mais um podcast Território de Peão.